a aula a ser gravada, para depois vocês poderem Professor, consultar. Sim. hoje vai haver a questão teórica? Não, hoje é uma questão prática, em princípio. Hoje não há pergunta teórica, é a resolução do exercício, ou completar a resolução do exercício. E depois é para ser submetida até quando? Ora, até quando? Até quando? Pode ser até 2 de maio. Isso é quando? É sábado. Sábado. Está bem para vocês? Tem alguma frequência esta semana? Sim, Não. eu tenho Não. redes. Nós temos segunda-feira de QGR, podia dar só até terça. Pois, e Dia? nós também temos redes quinta-feira. Moldes, Esta quinta? Sim, e QGR na segunda. podia dar só até terça-feira. Próxima terça, uma semana. Querem uma Antes- semana? Sim, antes de começar esta aula. 2 a 8. Então 2 a 8 é que dia? 2 a 8 é 5. 5 de maio. Ok. Está combinado. Pode ser? Obrigado. 5 de maio. Obrigado, professor. Devem-me um lanche no bar da STG. Pode lá ir agora, professor. Cada um Meta na com uma conta. máscara. Cada um com Então uma pode máscara. esperar, doutor. Depois levantamos a máscara e comemos o pastel de nata. Bom, então, portanto, nesta semana vamos terminar a soldadura e depois na próxima semana vamos começar com os parafusos. Portanto, nesta aula, como eu já disse, vamos abordar a parte teórica. Como eu já disse que em termos de cálculo não vamos fazer cálculo à fadiga de juntas soldadas, mas o aspecto teórico é importante para vocês perceberem quais são os problemas que nós podemos ter, nomeadamente na análise à fadiga de uma junta soldada. Então eu vou partilhar aqui o PDF, como de costume, e passamos para... Já estão a visualizar? Agora sim? Já estão? Sim. Já dá para ver. Ok, então vamos... Vou pôr aqui, ver se isto funciona. Aí está. Estão a ver o meu rato? Com a corzinha vermelha? Sim? Ora bem, então, vamos falar de comportamento à fadiga das juntas soldadas. Como é evidente, esta questão da fadiga nas juntas soldadas é um problema muito importante e é um problema que, se já numa estrutura normal a questão da fadiga é uma questão extremamente sensível, aqui no caso da soldadura, por maioria de razão, ainda é mais. Portanto, há um conjunto ainda maior de parâmetros que vão influenciar esta questão da fadiga, que tem a ver não só com o próprio processo em si, mas também com tudo aquilo que está relacionado com, digamos, a geometria complexa destes cordões de soldadura que depois vão potenciar o fenómeno da fadiga. E, portanto, digamos assim, de uma maneira muito geral, podemos dizer que, ao contrário daquilo que acontece em algumas aplicações na análise à fadiga de uma estrutura normal, em que nós conseguimos ter, em muitas aplicações, um tal patamar a partir do qual nós podemos dizer que temos a tensão limite de fadiga para a duração que nós instituímos, ou seja, para os 10 milhões de ciclos, 10 elevado a 7. Ora bem, aqui no caso da soldadura, nós raramente conseguimos ter o patamar, muito raramente. E atingir os 10 milhões de ciclos, mesmo sabendo que, passado algum tempo, também vamos ter uma ruptura, mesmo atingir os 10 milhões de ciclos é muito difícil. Se atingirmos os 1 milhão de ciclos, já é bastante bom. E mesmo aí, só com muitas adaptações, muitas alterações, muitas otimizações do processo.
Ora bem, primeira questão. Como vocês sabem, a questão da fadiga prende-se com a questão da fissuração, da tal primeira fissura que aparece, da tal primeira fenda, como nós estudamos. E neste processo de juntas soldadas, esta questão da fissuração é uma questão muito crítica, devido, como eu já disse, aos diferentes parâmetros que nós temos envolvidos no processo. Desde logo, um aspecto extremamente importante, nomeadamente em termos de dimensionamento, a questão da concentração de tensões. Os cordões de soldadura, quer se queira, quer não, por mais bem feitos que eles sejam, introduzem uma descontinuidade geométrica e, por conseguinte, vamos ter defeitos, até podemos ter defeitos internos, para além da questão, digamos, exterior da própria geometria do cordão. A verdade é que mesmo internamente podemos ter óxidos que penetram, hidrogênio, oxigênio, outros contaminantes do meio ambiente e, portanto, tudo isto vai potenciar o favorecimento da fissuração, uma vez que são pontos de concentração de tensões e, como nós vimos na análise à fadiga, a verdade é que com esta concentração de tensões nós mais facilmente atingimos a tensão limite de elasticidade. E por conseguinte, a partir do momento em que nós ultrapassamos essa tensão limite de elasticidade, temos uma deformação permanente e a partir daí, com a subsequente aplicação das solicitações, com o número de ciclos que vai aumentando, vamos ter mais tarde ou mais cedo a nucleação de uma fissura. Enfim, como nós já analisámos numa estrutura normal, portanto, temos diversas questões que estão subjacentes a esta questão da fadiga, portanto, têm a ver, estão relacionadas com a espessura, com o material, com o meio ambiente, com o tipo de solicitações. E depois a questão fundamental é qual é que é a equação que nós vamos usar para comparar a nossa tensão aplicada com a tensão admissível relacionada com a tensão limite de fadiga. E portanto há aqui uma série de questões que não é fácil de ultrapassar e portanto torna esta análise à fadiga das juntas soldadas extremamente complexa e portanto sai fora do âmbito de uma licenciatura em Engenharia Mecânica. Chamar a atenção, mais uma vez, já disse isto, mas não quero mais repetir, normalmente nós não conseguimos definir uma tensão limite de fadiga em que possamos dizer que para tensões aplicadas, uma tensão alternada aplicada inferior a esta tensão limite de fadiga, não vamos ter ruptura. Portanto, isso raramente acontece. Ora bem, vamos passar para o seguinte slide. Então, quais são os parâmetros principais relacionados com a fadiga em juntas soldadas? A tal questão da própria geometria do cordão de soldadura, portanto, a tal descontinuidade geométrica, nomeadamente, como vocês facilmente entenderão, num cordão de ângulo, onde nós fazemos o dimensionamento. Portanto, isto está relacionado fortemente com a concentração de tensões e, logicamente, pode conduzir e vai conduzir, mais tarde ou mais cedo, à fissuração. Depois, outro aspecto muito importante está relacionado com as tensões residuais. Estas tensões residuais estão relacionadas com a introdução de uma fonte de calor típica do processo que nós estamos a usar na soldadura, seja ele qual for. Isso vai conduzir a um arrefecimento do material de adição, vai
gerar velocidades diferentes de arrefecimento no material de base, até em diferentes pontos, na tal chamada zona termicamente afetada do material de base, e, portanto, tudo isto vai originar a introdução de tensões residuais que, em função das diferentes características, podem ser mais ou menos, podem originar maior ou menor facilidade em que apareça a tal fissuração. Depois a questão da tensão média, portanto, a tensão média, a tal tensão que é constante, que nós também temos sempre que determinar, é evidente que é um condicionalismo no processo, como já é normalmente numa análise de uma estrutura, digamos, normal à fadiga. Outro aspecto muito importante são os tratamentos térmicos ou mecânicos, portanto, eles vão influenciar diretamente a questão da fadiga nas juntas soldadas. Nós já iremos ver que há alguns tratamentos que são aplicados, térmicos e mecânicos, para minimizar este problema da fadiga, ou se quiserem, para otimizar o comportamento à fadiga da junta soldada. Depois, também, muito importante, os tipos de defeitos inerentes à soldadura e os mais graves. Os mais graves que são aqueles que introduzem uma concentração de tensões maior e são os chamados defeitos planos. Portanto, as fissuras ou falta de penetração no material. Isto origina concentrações de tensão elevadas, portanto, se tivermos um defeito plano, na extremidade desse defeito vamos ter um pico brutal de concentração de tensões, que logicamente afeta a tensão atuante e que mais facilmente origina a ultrapassagem da tensão de cedência. Portanto, temos um valor maior do que a tensão de cedência e, consequentemente, temos a tal deformação residual que depois vai dar origem ao aparecimento da fissura, à nucleação da fissura. O meio ambiente também é um parâmetro muito importante, em termos de umidade, na zona onde temos esta junta soldada, o ambiente corrosivo, basta termos uma estrutura, por exemplo, em alto mar, os diferentes processos de soldadura, enfim, processos automáticos, ou numa perspectiva de melhoria do processo, podem ser utilizados elétrodos especiais para originar zonas especiais no pé do cordão, na zona do cordão, que permitam minimizar a questão geométrica, ou seja, fazendo com que haja uma transição mais suave e, portanto, com menos defeitos e, portanto, com uma zona de concentração de tensões mais baixa. Portanto, é possível também, através da escolha de alguns processos de soldadura, otimizar a junta soldada na perspectiva do comportamento à fadiga. Vamos passar para o outro slide, para o 26. Ora bem, quais são as técnicas que podem ser aplicadas para otimizar o processo à fadiga? Primeira questão, portanto, na fase de projeto, portanto, na fase do engenheiro, evitar que haja juntas de ângulo, dentro do possível, descontinuidades geométricas e, uma terceira opção, colocar os cordões de soldadura longe da zona mais solicitada na estrutura. Portanto, levando a que estes cordões não tenham tensões alternadas tão elevadas. Depois ainda, diminuir a concentração de tensões
modificando a geometria, a forma do cordão. Há alguns processos que são utilizados universalmente, caso do afagamento, com mamó ou com limas do cordão, no sentido de aplanar o cordão, portanto minimizar os defeitos da geometria, as alterações da geometria, as descontinuidades da geometria. Também podem ser usados elétrodos especiais ou ainda processos como o TIG ou plasma que permitem uma correção na zona do pé do cordão e, portanto, de modo a que o defeito não seja, o cordão de soldadura não tenha uma descontinuidade tão elevada. Depois, outra técnica muito utilizada para a melhoria da resistência à fadiga é esta e que nós também já abordámos quando falámos de fadiga, é justamente a introdução por métodos que nós já falámos, por exemplo, a granalhagem, métodos de introdução de tensões residuais de compressão nas zonas críticas do cordão. E, portanto, aplicando, por exemplo, a granalhagem ou o martelamento ou martelagem, é possível nós deformarmos esta zona do cordão, a zona do pé do cordão, introduzir tensões residuais de compressão que, evidentemente, depois contribuem para que este processo seja retardado, processo de nucleação da fissura. Portanto, com tensões residuais de compressão, nós estamos mais afastados da tensão limite elasticidade e, por conseguinte, é mais difícil que a tensão alternada aplicada atinja a tensão limite de elasticidade. E, por conseguinte, em muitas aplicações de responsabilidade, estruturas com fortes solicitações, é usual a aplicação destes métodos de introdução de tensões residuais de compressão. Depois, também outra técnica que permite a melhoria da resistência à fadiga é o isolamento do cordão da atmosfera ou do meio ambiente corrosivo. Portanto, qualquer processo que nós utilizemos em que se impeça, que se evite a contaminação externa, é evidente que vai contribuir para a melhoria da junta soldada à fadiga. Aqui podem ver algumas imagens daquilo que nós acabamos de ver, portanto, no sentido de otimizarmos a fadiga nas juntas soldadas, portanto, através da redução da concentração de tensões, pode ser feito, portanto, como nós já falámos anteriormente, através do afagamento do cordão de soldadura, com mó, ou com limas, ou com elétrodos especiais, e aqui tem dois exemplos, portanto, com uma rebarbadora, e aqui também através de um processo, aqui nesta figura B, num processo em que nós conseguimos otimizar esta geometria do cordão de soldadura através de uma aplicação, uma passagem suplementar com um processo de refusão com TIG e, por conseguinte, criarmos aqui uma transição mais suave no cordão e, com isso, otimizarmos, do ponto de vista da concentração de tensões, este cordão à fadiga. Aqui podemos ver uma imagem, uma curva SN, tipicamente em ordenadas temos as tensões alternadas, em abscissas a duração, a vida do componente. Esta curva que aparece aqui, a curva, digamos, padrão, é uma curva realizada numa junta deste tipo, que está aqui em cima, portanto um cordão de ângulo, com uma solicitação simples,
para um raio, perdão, para uma razão de tensões igual a zero, ou seja, em que a tensão mínima é igual a zero, portanto, se quiserem, dito de outra maneira, um ciclo pulsante, e fizeram os seus ensaios à fadiga e o comportamento desta curva bilogarítmica é este que nós aqui temos. Portanto, como eu já vos disse, não temos nenhum patamar, portanto não há nenhuma tensão a partir da qual nós possamos dizer que deixamos de ter uma vida finita, portanto aqui vamos ter sempre vida finita. Aqui este primeiro exemplo que aqui aparece é uma curva obtida sem qualquer tipo de tratamento, portanto no cordão, e depois aqui estas outras curvas são para diversos métodos de otimização do comportamento à fadiga de juntas soldadas. Aqui com um disco e depois aqui com uma preparação com plasma e aqui com um contorno retificado. E, portanto, conseguimos aqui melhorias significativas do comportamento à fadiga desta junta soldada, utilizando estas técnicas que nós acabamos de referir e, por conseguinte, conseguimos ter uma duração superior deste componente à fadiga. Se tiverem alguma questão, vão dizendo. Ainda estão aí desse lado, não estão? Ou já se foram embora? Sim? Ótimo. Então, vamos continuar, só tomar aqui nota das presenças, portanto, vamos continuar para o próximo. São mais exemplos de curvas SN. Portanto, como vocês já sabem, são as curvas utilizadas para aferir do comportamento à fadiga das estruturas, neste caso aqui concreto, de juntas soldadas. Portanto, isto são ensaios feitos em laboratório, de juntas soldadas em determinadas condições, e depois fazemos os testes, vamos impondo um determinado nível de tensão, uma tensão alternada, portanto a tensão máxima menos a tensão mínima sobre 2, e aqui temos mais um exemplo, agora com, reparem, com uma técnica de introdução de tensões residuais de compressão. É a tal questão que nós falámos anteriormente. E esta técnica que é usada aqui, nesta figura, ok, que está aqui, estava a tentar fazer uma seta, não consigo. Portanto, nesta figura que aparece aqui do lado esquerdo, é para o caso, o exemplo de martelamento. Portanto, este martelamento, portanto, esta introdução da deformação nos cordões das juntas soldadas é feito com um martelo pneumático e temos aqui o exemplo para o caso sem qualquer tipo de tratamento, que é este que aparece aqui, este primeiro, que eu agora aqui desenhei em vermelho. E, portanto, mais uma vez, vocês veem que o comportamento é um comportamento, é uma reta, e, portanto, mais tarde ou mais cedo nós vamos ter aqui uma ruptura e depois é feita a mesma análise, mas agora com diversas passagens de martelamento na zona dos cordões e foram depois também feitos testes de fadiga. Portanto, aqui uma passagem, este com uma passagem, depois aqui outro com duas passagens, este que aparece aqui, e depois aqui com 3 passagens, posso pôr aqui esta verde, portanto com ganhos já significativos em termos de duração à fadiga, e finalmente ainda com 4 a 8 passagens, qual é que eu posso usar este aqui? Com 4 a 8 passagens temos já aqui uma espécie de
um patamar que é aqui conseguido. Vocês podem ver aqui, para 4 a 8 passagens, já conseguimos ter aqui uma espécie de uma tensão limite fadiga para este caso específico, para, digamos, uma duração aproximada de 2 vezes 10 à sexta. E, portanto, enfim, com esta introdução destas tensões residuais de compressão, conseguimos ter uma melhoria significativa no comportamento à fadiga de juntas soldadas. Aqui do lado direito, nesta curva SN do lado direito, temos os exemplos para juntas granalhadas. Esta primeira que aparece aqui é a curva sem qualquer tipo de tratamento. Peço desculpa. Portanto, a curva sem qualquer tipo de tratamento, portanto, um ensaio feito tal qual resulta neste tipo de soldadura, mas sem qualquer tipo de tratamento. Portanto, uma vida relativamente curta, portanto, uma curva, uma reta que conduz a uma duração finita. E depois aqui com um outro ensaio, agora já com uma granalhagem e com um tratamento de extensão, conseguimos ter aqui também o tal patamar, a partir mais ou menos de 2 vezes 10 à sexta. E aqui em cima, um outro exemplo, os cálculos para uma junta soldada com a granalhagem. Portanto, a granalhagem, como vocês já sabem, é o bombardeamento da superfície, neste caso dos cordões de soldadura, com esferas de aço de alta resistência ou de um cerâmico, por exemplo, alumina, ou zircónia, que também é muito utilizado, ou em vidro. Portanto, há vários modos de fazer esta granalhagem. Ok, vamos... Não sei se tem alguma questão. Eu vou limpar aqui estes desenhos. Vou passar para mais exemplos. Aqui temos os custos comparativos destas técnicas de melhoria da resistência à fadiga, para vocês terem uma ideia do custo, que isto em termos de produção mecânica, construção soldada, é evidentemente que o custo é sempre importante, o custo quer da mão de obra, que é o que tem aqui nesta coluna. Portanto, o custo do operador, quer o custo das matérias-primas ou dos combustíveis, dos consumíveis que são utilizados nestes processos. Enfim, do ponto de vista do custo de homem, custo por o mais caro, portanto, aquele que exige maior mão de obra é o afagamento completo, portanto, com lima e com lixa, portanto, é um processo manual. E evidentemente que isso depois também está relacionado com o facto de, dependendo do tipo de obra que está a ser feita, o mais barato é o martelamento, que tem um custo 0,083. Em termos de consumíveis, de matérias consumíveis, o mais caro é o que é usado no acabamento com TIG, ou com plasma, portanto são tecnologias mais caras, e o martelamento não tem qualquer custo, portanto o custo é irrisório, portanto a utilização do martelo pneumático. Ok, vamos continuar. Em termos de ligações, vamos passar agora para as ligações para depois terminarmos. Em termos de soldadura e fadiga, tem alguma questão a colocar? Alguma dúvida queiram colocar? Não? Ora bem, então em termos de ligações coladas, portanto, vamos só ver aqui os aspectos principais destas ligações, vantagens e desvantagens.
Estas juntas coladas hoje em dia são muito utilizadas em aeronáutica, na construção de aviões. Vantagens: capacidade de obter estruturas leves e rígidas. Podemos ligar, unir materiais distintos, nomeadamente a questão dos compósitos, como vocês viram, como vocês fazem essa análise, também fazem essa análise dos compósitos noutras unidades curriculares, e, portanto, ligar materiais compósitos é extremamente importante, nomeadamente estas ligações soldadas, portanto, que não são tão fáceis de fazer com outros processos, nomeadamente com soldadura. É possível depois unir materiais com espessuras finas. Nestas juntas, nestas ligações coladas, há uma melhor distribuição das tensões, portanto temos uma zona, uma superfície em que a colagem é feita, em que as tensões são, digamos, mais bem repartidas. Esta melhor distribuição das tensões também conduz a melhores propriedades de fadiga, portanto, uma vez que não há descontinuidades geométricas e, por conseguinte, não há concentração de tensões. Também melhor resistência à corrosão, portanto, não temos aqui parâmetros a alterar este comportamento de resistência à corrosão. Uma melhor aparência superficial, portanto, não há parafusos, não há esses cordões de soldadura. Fabrico de formas complexas e também tem uma boa capacidade de vedação. Em termos de desvantagens, evidentemente que, como desvantagem das ligações coladas, tal como na soldadura, os componentes, as peças não podem ser separadas. Podemos ter tensões residuais resultantes diferentes, em virtude de termos materiais distintos e, portanto, termos coeficientes de expansão térmica diferentes. Isso pode originar uma diferenciação nestas tensões residuais, o que pode colocar alguns problemas em termos de dimensionamento. A questão das tensões de tração na direção da espessura, uma vez que temos espessuras muito finas e, portanto, a secção transversal tem uma área reduzida. Em termos de resistência à temperatura e ao fogo, também não são as mais adequadas. Tem o problema da degradação ambiental. Há alguma incerteza relativamente à durabilidade de longo prazo, nomeadamente em aplicações de serviço severas. Podem ter também problemas de toxicidade, inflamabilidade e, ao nível da inspeção da qualidade da colagem, também pode haver alguns problemas. Para terminar esta breve apresentação das ligações coladas, tem aqui algumas juntas e as respectivas solicitações que podem suportar. Portanto, com estes tipos que aqui aparecem, do lado esquerdo, juntas sobrepostas, portanto, é que as placas a soldar têm uma determinada parte em que estão sobrepostas, e aqui nas chamadas juntas topo a topo e com os diferentes tipos de ligação nestas juntas topo a topo que podem ser executadas. Ora bem, se não há questões, tem alguma questão? Vamos passar então para o exemplo e vamos para o exemplo 3, que eu vou partilhar aqui com vocês o enunciado. Ora bem, onde é que está aqui o enunciado? Era o mesmo. Peço desculpa, só tenho que mudar aqui. Não consigo mudar. Já está. Portanto, este é o enunciado
Portanto, é o exercício 3. Está toda a gente a ver? O exercício 3? Sim. Ok. Ora bem, então temos um tubo que está soldado a uma chapa, a um pilar, não interessa, no topo esquerdo, através de um cordão de soldadura, a toda a volta, que tem uma espessura de 10 milímetros. O que se pretende é determinar a força máxima que eu posso aplicar, portanto, de modo a que este cordão tenha esta tal espessura de 10 milímetros. Tem aqui as características do material, portanto temos que usar o Eurocódigo 3 e, portanto, na linha A é para fazer o cálculo da força, na linha B é para dimensionar também os cordões na parte B, no ponto B. Portanto, o que eu vou fazer aqui é a análise da linha A e vocês têm que depois fazer, seguir e depois terminar em casa, terminar e entregarem depois até ao tal dia 5 de maio, é a linha B. Portanto, nós vamos analisar estes cordões e vocês para casa, na linha B, vão analisar estes dois, que estão aplicados aqui nesta barra e onde está solicitada, onde está a ser aplicada a força F. Ora bem, então, em termos de análise, podemos fazer a análise como já temos vindo a fazer onde é que eu vou escrever isto? Vamos fazer aqui. Portanto, solicitações. Vou chegar isto para aqui. Tensões. Ora bem, então, em termos de solicitações, esta força F vai originar no cordão de soldadura que tipo de solicitação? Quem avança? Uma torção. Flexão. Eu já ouvi torção, eu já ouvi flexão. E as duas estão bem. Portanto, flexão e torção. Mais alguma coisa? Não. Não. Bom, em termos de tensões, vamos analisar já as tensões. Esta flexão origina que tipo de tensão? Tensão normal sigma P. Muito bem, sigma P, que eu posso calcular, portanto é uma tensão de flexão, ou seja, momento fletor vezes a distância à linha neutra a dividir pelo momento de inércia. A torção, o que é que vai originar? Qual é a tensão que vai originar esta torção? Não L. Tal? L. Tal L. Por que não tal P? Tal L. E confundiu-se. Como? Tal L ou tal P? O que é que vocês acham? Então é porque é ao longo do comprimento do cordão.
Muito bem. O momento torsor, que decorre da excentricidade da força F em relação ao eixo longitudinal, vai originar um momento torsor, uma torção, que vai conduzir a uma tensão de corte ao longo de todo o comprimento, ou se quiserem, de todo o perímetro do cordão. Portanto, para calcular isto, momento torsor vezes o quê? Quem é que sabe? Rho Vezes Rho dividido pelo momento de inércia dividir polar. pelo momento de inércia polar J. J. Exatamente. Vou pôr aqui para trás. Ou seja, portanto, em termos de tensões, eu vou ter aqui, neste ponto, que eu aqui desenhei, sigma P, e ver se eu faço aqui uma seta. Não, é assim. Vou escolher aqui outra cor. Pode ser esta. Portanto, esta será uma tensão, a verde será a tensão de corte tau L, e perpendicular a este vou ter aqui, se quiserem, sigma P. Fiz asneira, mas ficou bem. E agora a verde, tau L. Ok? Portanto, o meu momento torsor, que é esta força vezes esta distância, vai originar aqui uma torção não consigo passar isto para ver. Portanto, uma torção em torno deste eixo longitudinal, por conseguinte, este momento torsor, que eu aqui desenhei a verde, origina uma tensão de corte tau L. A flexão, portanto, esta força F também vai originar a flexão, ou seja, a barra vai-se deformar, peço desculpa, vai-se deformar qualquer coisa como isto, devido à ação da força F. E, portanto, aqui em cima temos tensões positivas, em baixo temos tensões de compressão, devido à ação desta força F. A força F estar aqui ou estar aqui é exatamente a mesma coisa em termos de flexão, certo? Ou seja, se a minha força F estivesse aplicada, se este tubo não tivesse esta parte aqui AB, e a força estivesse aplicada aqui, nós teríamos só flexão, ok? Como ela está aplicada excentricamente, também temos torção. E em relação a tau P, o que é que vocês acham? Tau P é igual a 0? Sim. Está toda a gente de acordo? É que, vamos lá ver uma coisa, tau P, portanto, a tensão de corte é uma tensão que atua no próprio plano da garganta, do cordão, ok? Portanto,
Na direção do comprimento temos tal L. Na direção perpendicular ao comprimento teremos tal P. E a questão é porquê que essa tensão há de ser igual a zero. Ou seja, nesta direção, por exemplo. Ou se quiserem, dito de outra maneira, vou andar para trás que isto ensinam-se muito bem. Aqui, como é que eu posso fazer? Isto não é no sentido do comprimento, é no sentido, aqui assim, se quiserem. Porque é que esta tensão tal P há de ser igual a zero? A tensão tal P é uma tensão que é perpendicular ao sentido do comprimento, certo? E, portanto, a minha questão é, se nós temos um esforço cortante F, uma força F, que origina flexão, torção, mas também origina aqui uma força vertical, certo? Ou seja, nós aqui neste apoio, neste encastramento, temos 3 reações. Certo? Portanto, temos momento fletor, momento torsor e temos corte. Temos um esforço cortante, temos uma força, se quiserem ver. Certo? Então, porquê é que nós aqui teremos uma tensão tal P igual a zero? Portanto, a tensão tal P não é igual a zero. Efetivamente, nós temos que acrescentar aqui tal P, onde é que está? Aqui. Temos efetivamente corte. Como eu já vos disse, basta termos uma força para termos uma tensão de corte em qualquer direção, nomeadamente na direção da força aplicada. Ok? E, portanto, se nós temos corte, também temos uma tensão tal P, que nós calculamos através da força a dividir pela área. E, portanto, aqui a questão poderia ser, podemos desprezar ou não esta tensão? Essa é outra questão que se pode colocar. Agora, que nós temos tal P, temos. Ok? O que acontece é que, em muitos casos, nós podemos desprezar esse valor. E o erro que cometemos não é significativo. Ok? Agora, a tensão tal P existe. Sempre que nós tenhamos aqui uma força externa, nós vamos ter corte. Nós temos aqui na reação, temos um esforço cortante. E, portanto, o cordão vai ter que suportar também esse esforço cortante. Ou seja, temos três tensões. Sigma P, tau L e tau P. Ok? Agora, a questão é o cálculo destas forças, destas tensões, perdão. Portanto, quanto é que vale o momento fletor? Como é que... 120 F. MF igual a 120 F. Exatamente. Em Newton milímetro. E o momento torsor? 80 F.
momento torçor T igual a 80 F. Também em Newton, milímetro. Ok. Agora, a força é força. Agora temos que calcular, e esta é a parte difícil, o momento de inércia e o momento de inércia polar e a área deste cordão. Ok? Ora bem, eu se calhar vou passar para uma página em branco para calcular isto. Querem colocar uma questão em relação a este esquema? Está tudo percebido? Então, eu vou limpar. E se calhar vou continuar aqui. Ora bem, nós o que pretendemos, os momentos de inércia que nós pretendemos determinar, e o momento de inércia polar, é só do cordão. Ou seja, estamos a falar aqui de qualquer coisa como isto. Vou ver se eu consigo fazer isto como deve ser. Agora, vou ter aqui um branco. Isto não é fácil. Não dá para mexer. Está quase. Ainda não é desta. É pior. Não consigo fazer isto. Estão a perceber o que é que eu quero fazer? Sim ou não? Sim. Sim, setor. Se calhar podia fazer isto de outra maneira. Basta só pôr uma bolinha branca dentro da preta e estava bom, setor. A gente estava a perceber bem. Ver se eu consigo fazer isto assim. Pois é. Assim é mais fácil. Eu vou limpar isto. E vou fazer de outra maneira. Agora sim. Portanto, o que nós queremos, os momentos de inércia que nós queremos calcular é isto. Isto é o cordão de soldadura. Ainda podia ser melhor. Ver se assim funciona melhor. Estava bom, senhor. Está bom? Portanto, estava a dizer que este é o cordão de soldadura que está colocado aqui nesta zona. Ok? No topo do tubo, certo? Portanto, os meus 10 milímetros é a espessura do cordão, ou seja, esta dimensão aqui. Como é que eu posso fazer isto? Talvez assim. Ui. Portanto, isto é a minha
Também é muito pequeno. Portanto, os 10 milímetros são este valor aqui. Outra vez. A igual a 10 milímetros. É esta dimensão. Ora bem, agora para calcular o momento de inércia. Outra dimensão importante aqui dentro é... Portanto, isto é o sistema 10. E agora... Aqui dentro tenho uma cota de 50 milímetros. Certo? Portanto, é o diâmetro exterior do tubo. Ok? Portanto, se eu quiser calcular o meu momento de inércia... Doutor, Sim. esses 50 supostamente não deveriam ser exteriores? Não. O 50 é esta dimensão aqui. Aqui até aqui. Isto é 50. E o cordão é feito a partir dos 50, certo? Certo, Sr. Fábio? Acho que sim. 50 é o diâmetro externo do tubo. Sim, sim. Mas você quer aplicar fora do tubo, quer soldar esse tubo com um cordão com uma espessura 10 a uma placa. Portanto, há de ser 50... Quem falou? Fui eu, professor. Então, mas não... Se o diâmetro é 50, mais Do a tubo. soldadura, Sim. assim está a querer dizer que solda por dentro, ou não? Não, o que eu quero dizer é que o diâmetro mínimo do cordão é 50 milímetros, que é o correspondente ao diâmetro externo do tubo. Certo? Sim ou não? Sim. Isto quer dizer que o cordão tem um diâmetro interno de 50 e um diâmetro externo de, digam-me lá vocês? 60. Não. 70. 70. Portanto, o diâmetro interno é igual a 50 milímetros, o diâmetro externo é igual a 70. Portanto, é 50 mais 10 mais 10. Certo? Portanto, agora calcular o momento de inércia. O I há de ser igual. O I há de ser igual ao diâmetro externo. Portanto, é π. Onde é que eu tenho aqui o π? No meu teclado. Uma boa questão. Não tenho π. Não. Vou pôr assim. π vezes diâmetro externo à quarta menos o diâmetro interno à quarta sobre quanto? Quem sabe? 64. Perfeito. É Não 64. 74. É, o polar é 32. É exatamente. O polar é exatamente igual a este, mas com 32, como disse o Pedro. Portanto, podemos também pô-lo aqui, J igual a π vezes diâmetro externo à quarta menos diâmetro interno à quarta a dividir por
32. Portanto, cá está, neste caso, como nós temos estes dois círculos concêntricos em relação ao referencial, a maneira mais fácil de calcular este momento de inércia é subtraindo o externo com o interno. Ok? E a área? Portanto, o I vai entrar na tensão sigma, o J vai entrar na tensão tau L e a área vai entrar na tensão tau P. A área de um círculo é igual a quê? Π vezes diâmetro externo ao quadrado menos diâmetro interno ao quadrado. A dividir por 4, certo? Está certo? Ok, agora 10 minutos para vocês fazerem estas contas. Portanto, temos que calcular agora sigma P, tau L, tau P. Vamos lá fazer esses cálculos. Ainda temos tempo. A distância à linha neutra, neste caso, será 35. Ora, esta é uma bela questão. A distância à linha neutra, ou Y, será 35, diz o Bruno. Portanto, 70, 35, certíssimo. Mais ácido. Espera aí, a distância à linha neutra é 35. O que é que disse o José? Que era DI sobre 2 mais A. Dá uns 35. Sim, ou daí é sobre 2. Ah, ok. É. Portanto, a distância à linha neutra será a distância desde este ponto até cá acima. Y máximo igual a 70 sobre 2. Professor, uma questão. Diga. Quando eu já tinha tentado fazer este exercício, quando nós vemos o cordão que estamos a analisar, como é que nós, ora bem, rebatemos o plano, o plano da garganta para percebermos ali na figura? Como é que vocês... Na figura, a minha dificuldade é perceber, porque o plano da garganta supostamente é a altura do triângulo que eles têm aqui. Certo. Montado. E isso seria um plano na diagonal. Sim. Mas a questão é, nesse plano da diagonal, a tensão normal é perpendicular a esse plano. Certo. E só pode ser originada pela flexão. Certo. No próprio plano, tem tensões de corte, tau L e tau P, que, neste caso concreto, só podem surgir tau L da torção, porque é uma tensão, como disse há pouco o Francisco, que é ao longo do comprimento, portanto, e o sentido do momento torsor, da torção, é exatamente o sentido do comprimento do cordão. Neste caso, comprimento entenda-se no respectivo perímetro. Certo. Okay. E a tensão de corte tau P é uma tensão de corte que é perpendicular ao cordão. Isso é por causa também do... E
neste caso, a questão onde é que está o plano não é assim tão importante. Isso é mais crítico em outras situações. Por exemplo, quando tem tração e cordões retos, aí faz sentido falar na questão do plano. O plano é para vocês entenderem a localização das tensões, portanto, qual é que é o estado de tensão no cordão. Certo. Então, e neste caso surge o tal P por causa de termos a força. O tal P, normalmente, como eu já disse também na semana passada, basta vocês terem uma força qualquer aplicada na direção perpendicular ao sentido do comprimento para terem um tal P. O que acontece é que muitas vezes é mais fácil considerar igual a zero, embora ele não seja igual a zero, tem um determinado valor, mas origina tensões muito mais baixas do que as devido à flexão e à torção. E, portanto, em algumas situações, é mais útil vocês desprezarem o valor de tal P, o que não quer dizer que não exista. Vocês é que estão a considerar igual a zero. Reparem, neste exercício, neste caso, o que vocês querem determinar é a força. E quando vocês querem determinar a força, os cálculos que têm que fazer não são assim tão difíceis, porque fica tudo em função de F. Se porventura eu aqui desse a força e vocês tivessem que calcular o A, aí já seria uma boa opção vocês assumirem que a tensão de corte tal P era igual a zero, porque estes cálculos dos momentos de inércia em função de A já são bastante complexos. Certo. Estão a ver? Portanto, isto é tudo uma questão de vocês jogarem com os dados que têm. Certo. E neste caso, enfim, introduzir que esta tensão tal P não complica por aí além o cálculo, como vocês irão ver. Até é relativamente fácil de fazer estes cálculos todos em função de F. Certo. Ok, professor, obrigado. Nada. Ó, setor, tenho uma dúvida. Diga. O Rho Sim. é os 70 a dividir por 2, já mesmo? É. O ρ é a distância do eixo longitudinal até ao ponto mais afastado do cordão. Portanto, neste caso, coincide, o valor é o mesmo do momento inerte, da distância à linha neutra. Portanto, também é 35. Sim? Eu só não estou a perceber uma situação do cordão. Não estou a Sim. perceber porque o diâmetro exterior é 70, se o círculo é de 50 e a espessura é de 10. Então, 50 mais 10, 60. Do outro lado, mais 10, 70. Mas mais 10 do outro lado aonde? Então, olha aqui o rato. Está a ver o rato? Você Sim. tem 50 daqui até aqui. Quanto é que vale este bocadinho? Quanto é que é este bocadinho? É 10. E este? Ah, ok, esqueça. Pronto. Tração minha, obrigado. 50 mais 10 mais 10, 70. Sim, eu estava a pensar que o diâmetro era 60. Não, não. Eu vou pôr aqui a minha resolução. Mas tenho que limpar tudo isto. Eu vou ter que limpar tudo isto. Ok? Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a estes desenhos que eu aqui tenho, que eu vou ter que limpar tudo. Ok.
Portanto, tem aqui a resolução e depois as respectivas tensões. Nada de novo em relação àquilo que nós já fizemos. Depois aplicam a equação do Eurocódigo 3. Este é o valor da tensão σp, tal L e tal P. O beta, o YM, aqui isto está mal, não é 220, é 300. Com 300, a força que obtemos é este valor que aqui está, do lado direito. Professor, já agora... Este, deixa-me só aqui este. Estão a ver? Não está o rato? Aqui, 53.207 é o valor que dá. Diga. Ali, como tal, ela tinha as mesmas casas decimais que tal P, a tensão normal P, sigma P. Sim. Está a dar vezes 10 levantamentos 4, tal L. Ou seja, mais uma casa decimal do que, menos uma casa decimal do que sigma P. Não, está bem feito. Isto é 4,8 vezes 10, 1, 2, 3. 1,6 vezes 10, 1, 2, 3. Sim, mas aqui no tal L a mim eu tenho 4 zeros. E no tal, na tensão normal eu tenho igual assim. É porque se enganou em algum sítio. Calculou desta maneira? Sim, sim. Eu vou fazer outra vez só para confirmar, professor. Mais alguém está a fazer os cálculos? Professor, pode dar um bocadinho para baixo, por favor. É uma equação qualquer do Eurocódigo 3. Para baixo pediram-me. Mais? Tá bom, senhor, obrigado. Não, isto já confirmei, isto está bem feito. Deve ter enganado aí, Bruno. Acabei de fazer e já está bem. Ok. Em vez de ter posto 80F, pus 8F. Então, o valor, não sei se quem é que me pediu para... Já viram? Já estou, já vimos. Portanto, o resultado da força EF é 53.207 Newton. Só por curiosidade, tenho aqui também o cálculo feito, aqui agora que está aqui azul, aparece aqui em baixo, estão a ver? Para entrando só com sigma P tal L, ou seja, desprezando tal P, e dá 53.928. Estão a ver? Portanto, dá cerca de 700 newtons de diferença. Professor, Diga. porquê é que o professor usa a tensão de cedência de 220? Não, isto está mal, é 300. Isso é porque já fiz há uns anos uns exercícios com uma tensão de cedência de 220. E eu utilizei a mesma folha. Isso é um dado do material. Ok. Nós usamos 300. Sim. Ok, obrigado. Quem é que estava a dizer? Alguém quer dizer alguma coisa? Portanto, vejam bem a diferença que dá do tal P e como podem constatar aqui em cima, o tal P realmente dá resultado, dá uma tensão bastante baixa. Portanto, 5,3 vezes 10 levantado a menos 4. Portanto, comparativamente, é a tal questão. Portanto,
Quando vocês têm torção e corte, a tensão de corte devido à torção é substancialmente maior do que a tensão de corte ao pico. Por isso é que, se eventualmente vocês tivessem que fazer o cálculo da espessura do cordão, não valia a pena vocês estarem a considerar esta tensão aqui. Porque aquilo que vocês iriam ter em dificuldade de cálculo não compensava o resultado que iriam obter depois. Professor, já agora uma questão em relação ao beta, que o professor tem aqui 0,8 porque utilizou 220, mas nós no nosso caso, como temos 300, se não me engano na tabela que o professor tem lá no Moodle, aquilo entre 275 e 375, se não me engano. Não seria, acho que para 275 é 0,85, é o valor do beta, e para 355 é 0,9. Podemos utilizar, por exemplo, 0,87. Sim, sim. Podem usar esse valor, sim. Ok, professor. Tem que explicar isso, não é? Quando fazem a escolha do beta, dizem o beta foi determinado a partir destas considerações. É preciso referir, então... Vocês devem referir todas as vossas escolhas. História, em considerações, então, mas em considerações é que temos que ir para calcular o beta, para ir buscar o beta e o YM? O YM é sempre igual a 1.25. O beta tem que dizer, a partir da tabela do quadro X, com tensão de cedência igual a 300, o beta deu tanto. Ok, e se fizeram interpolação, dizem por interpolação, entre este e aquele valor dá tanto. Ok, obrigado. Mais questões? Ora bem, então vamos passar à linha B, para vocês fazerem... Sim? Eu tive aqui uns problemas de conexão e tal. Aquele 220 vem de onde? 220 era uma tensão de cedência de um aço que eu utilizei anteriormente. Pronto, aqui a gente basta pôr o... Então, vocês fazem com 300. 300. Está, sim. Ok. Ok, então, em relação à linha B, que vocês têm que fazer e entregar-me. Portanto, na linha B, é pedido, portanto, com base neste valor da força que foi determinado, portanto 53.200, o objetivo é vocês agora calcularem, dimensionarem estes cordões que aparecem aqui. Estes cordões aqui, ok? Verticais. Esses cordões consideramos como sendo uma área de um retângulo? Ou... Sim. Ok. Um retângulo com uma altura, esta altura aqui é 40. 40? Ok. Se eu faço aqui uma... No aqui consideramos sendo a área de um retângulo ou não? Sim, a área de um retângulo. Ok. Ou mais concretamente a área de 2 retângulos. Sim, exato. Portanto, considerem isto 40 milímetros. Portanto, altura 40, a espessura
é A. Ok? Setor, só uma questão em relação à linha anterior. Diga. Eu resolvi e a força deu-me 53,9 kN, ou seja, o valor que o professor tinha lá para sem o tal P. Não me parece. Sim, só se me enganei a fazer a conta, mas já retifiquei isto 2 vezes e deu sempre. Mas não são os dados que eu tenho. Porque eu tenho os dados todos iguais aos todos, do sigma P tal L e tal P, mas depois no cálculo final da força dá-me diferente. Não me parece, não. Entra com os 3, já verifiquei. Não, isso está bem feito. Está confirmado. Tem aí um erro qualquer. Onde é que está aqui a resolução? Eu só consigo vir aqui. Entrou aqui na equação com estes termos que eu tenho aqui? Com o 3 do Van Mises. Sim, entrei. Vou retificar então. Posso ter me enganado a fazer na calculadora. Deve ter um erro qualquer, deve. Ora bem, então em relação ao exercício B, vou passar outra vez para aqui. O exercício B, portanto, eu acho que tenho aqui um esquema. Tenho aqui um esquema. Portanto, estes são os cordões que vocês têm que dimensionar. Estes cordões estão aqui a azul. Altura 40 mm, A e A. Agora a questão é quais são as solicitações. O que é que vocês acham? Flexão, corte. Solicitações. Diz então flexão. Muito bem. E corte. E as tensões? Sigma P e tal P. Sigma P, tal P. Está toda a gente de acordo? Esta força F, nestes cordões, origina flexão e corte. E tensões, sigma P, tal P. Estão todos de acordo? E tal L, não? Tal L. O que é que vocês acham? Quem é que se manifesta?
Tau L, Tau P, aos dois. Acho que também pode haver tal L, se você está aplicado na direção do comprimento. Eu acho que é só a tal L, setor. Que é na direção do comprimento, exatamente. Portanto, já temos 3 opções. Só Tau P, só Tau L e Tau L e Tau P. Eu acho que... Alguém mora perto aí da base aérea. Sou, professor, desculpe lá, quando liguei ia a passar. Eu acho que temos Tau L porque a força está, como o Tiago disse, a atuar segundo a direção do comprimento, mas também vamos ter Tau P porque não, Tau P não, a força não está a atuar perpendicular ao comprimento. Ok, mais argumentos. Fica registado esse do Bruno. Do ponto de vista do Bruno, é só Tau L, não há Tau P. Mais, quem é que se quer pronunciar? Quem é que concorda com o Bruno? Quem é que discorda? Concordo com o Bruno, senhor. Um concorda com o Bruno, mais. Obrigado, Tiago, mais um voto. Concordo. Na boa, na boa. Outro, 3. Quem é que não concorda com o Bruno? O resto. Não, não se pronuncia. Está bem. É abstinência. Efetivamente, nós aqui, neste caso, não existe Tau P, só existe Tau L. Portanto, nós temos aqui uma tensão devido ao esforço cortante na direção do comprimento, e que, portanto, é Tau L na direção perpendicular ao comprimento, que eu vou marcar aqui a verde, nesta direção. Isto não sempre bem. Nesta direção, nós não temos nenhuma força. Portanto, Tau P é igual a 0. Tau P é igual a 0. E, evidentemente, existe também sigma P. Agora apaguei isto tudo. Portanto, tensões sigma P e Tau L. Assim é que é. Agora é passarem para o cálculo. Ok? Ainda podemos também representar aqui, já agora, o estado de tensões. É lá, pode ser com esta cor. Isto será sigma P. Ok? Então tenho que me entregar esta resolução dia 5. Não se esqueçam de fazer o upload do fecheiro no Moodle com o vosso nome ao número de estudante, aos dois. Ouviram bem? Nome ao número de estudante, sempre. Não ponham lá. O exercício não era obrigatório submeter, pois não? Como? O exercício 1 não era obrigatório submeter, pois não? Não, não. Ok? Doutor, mas é só a linha B, que é preciso submeter. Só a linha B, sim. Okay. Só a linha B. Setor, as soluções estão bem. Quais soluções? As que estão na ficha que o senhor está a mostrar. Aqui, o 27? Uhum. O A? Sim. Uhum.
Sim. Professor, outra questão. A distância que há à linha neutra será metade será 20? Exatamente. Ok. Portanto, vocês vão ter flexão em torno do eixo horizontal. Ou seja, em torno de Z. Em torno de Z não. Em torno de X. Que eu X. digo, Em torno de X. Sim, tem razão. Estava a olhar para Z e Como é que pensar. eu posso pôr aqui assim? A ver se eu consigo fazer aqui isto. Em torno deste eixo, vocês vão ter flexão. Eu estou aqui a marcar a rosa. E, portanto, a distância à linha neutra será esta. Certo? É 20, né, setor? Máxima. É 20, metade de 40. É. Nós partimos do princípio que isto vale 40, a esta altura. Agora, tal ela não é uma força, não é corte, não é um momento de corte, será uma força a dividir pela área. Tal L ocorre devido à solicitação de corte, não é de momento de torçor. Setor, é 3 meios vezes a força sobre a área. Certo. Flexão, quando falamos de flexão, devemos usar sempre a fórmula de Zuravsky. Na soldadura. Estamos a falar de cordões de soldadura que são muito mais compridos do que largos. No caso aqui nem vai dar muita diferença. Mas devem usar essa com 3 eixos. Então, setor, aí a força divide-se por 2, essa parte. A força divide-se por 2. Pode dividir a força por 2 ou multiplicar a área por 2. Sim, eu sei que é o mesmo, é só para perguntar se era de facto isso. Isso é equivalente. Vocês têm que entrar com a área dos cordões. Se tem 2 cordões, têm que entrar com a área dos 2. A força é a mesma. Certo? Se tivessem só um cordão, era a área de um cordão. Têm 2, é a área dos 2. Se quiserem fazer de outra maneira, dividem a força por 2 e cada uma das partes da força atua num cordão. O resultado final é o mesmo. Qual é que era o nome da fórmula que o senhor estava a dizer que tínhamos que usar? Zuravsky. Ok. Muito bem. Questões, dúvidas? Então, setor, na forma do tal L, fica 3 meios vezes a força a dividir por 2 vezes a área. Ou só a área? Quantos cordões vocês têm? 2. Então? 2 áreas, ok. Ok. Mais alguma coisa? Bom, fiquem bem. Estudem. Fiquem em casa e até quinta-feira. Doutor, eu tenho uma questão. Diga. É sobre o Keysoft. Sim. Nós temos de considerar também a largura da roda dentada da marcha atrás, certo? Sim. Ok. E consideramos 26, é que não deu o tamanho dela. Por exemplo, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta têm ambas 26. Também consideramos da marcha atrás 26. Vejam vocês, sim. Desde que caiba tudo lá, desde que lá caiba tudo, ok. Tem que fazer um esquema, põe lá as rodas todas, essa distância, compreender a distância entre apoios, ok. Ok, obrigado. Se não têm que reduzir. Professor, só uma pergunta. Eu acho que na quinta-feira não vou assistir à aula. O professor vai gravar na mesma? Em princípio, sim.
Ok. E durante esta aula não vai dar mais exercício nenhum para a resolução para a avaliação, não vai? Para a avaliação, não. Ok. Tá, Para então depois vocês eu- resolverem é outra questão, mas... Sim, mas para pronto, eu depois a durante o fim de avaliação- semana vejo a aula. Revejo a aula. Neste caso. Ok. Ok, tá bom. Boa tarde, Obrigado. pessoal. Deus, boa tarde, fiquem bem.